Olá a todos e todas, alunos do 7º semestre de Letras da URCA, manhã e noite. Estamos aqui retomando as nossas atividades didáticas. Como vocês lembram, nós tivemos um primeiro momento onde se trabalhou a geração de Orfeu, A geração de Orfeu no sentido pleonástico da palavra, e principalmente a obra de Fernando Pessoa. E eu queria só retomar a quem perdeu esse primeiro momento, que Fernando Pessoa não é um, são vários. E nessa pandemia, eu me envolvi muito com as leituras para viver essa transição que nós estamos passando ainda. E, curiosamente, nessa pandemia, eu nem recorri ao Pessoa ele mesmo, não recorri a Álvaro de Campos, senão ficava exatamente igual a ele, nada contra, nem recorri a Alberto Caeiro. Eu reencontrei nessa pandemia o eterno chamado Ricardo Reis. Se vocês acompanham meu Instagram, devem estar lembrados que eu coloquei até uma mensagenzinha sobre o estoicismo, E o que é o estoicismo? É uma das filosofias que o Ricardo Reis seguia, que dizia: viva o presente. Então, naquele momento de pandemia, de inquietação, de mudança, vocês todos, volta às aulas, não volta às aulas, quando acaba o isolamento, quando não acaba, enfim, aquelas questões me levaram de prontidão a rever Ricardo Reis, que diz: viva o presente, quer gozemos, quer não gozemos, o rio passa. Ou seja, não adianta a gente se inquietar, porque o que vai viver é o presente. Nem o passado já passou e o futuro é uma inquietação. Então eu queria começar dizendo que Ricardo Reis foi uma das minhas leituras individuais, não só como professor, mas como um indivíduo preocupado com uma mudança, com uma adaptação aos novos tempos. Foi a minha leitura de cabeceira, entre outras que depois eu comento nas nossas conversas. Mas vamos voltar agora à disciplina especificamente. A primeira apresentação nossa foi sobre a geração de Orfeu, ou a revista Orfeu, ou Fernando Pessoa. Hoje vamos tratar de dois assuntos. Por isso, é bom que você tenha já agora nas mãos, ou depois da aula, aquele nosso material didático que nós entregamos naquelas primeiras aulas nossas, aí na URCA. Eu vou até mostrar esse material que vocês receberam, e compilaram na Xerox, lá na URCA. E esse material vai ser muito útil para você depois rever o que eu estou aqui falando. Então, basicamente, o assunto de hoje tem dois tópicos. O primeiro tópico é o presencismo. O que vem a ser o presencismo? O presencismo, na verdade, para entender melhor na concepção brasileira, é como se fosse a segunda fase do modernismo. Aqui no Brasil são três fases: a geração de 22, a geração de 30 e de 45. Em Portugal não existe três gerações. Aliás, a primeira geração é só uma hipérbole, Que o Orfeu foi uma coisa muito mais individual. Mas para ser mais didático, então, no Brasil são três fases, em Portugal seriam duas fases. A hiperbólica geração de Orfeu, onde está a Pessoa, Sá Carneiro, onde eu poderia colocar Flor Espancas, apesar dela não se encaixar em nenhum movimento, nenhuma estética, fisicamente falando, ela tem heranças de várias estéticas, mas não se filia a nenhuma. E a geração da Presença, que começa com a revista com o mesmo nome, Presença, e vai até 40, quando começa o neorrealismo. Então, para sintetizar, no Brasil são três fases, em Portugal são duas: Orfeu e Presença. E o nosso assunto inicial vai ser Presença. Mas antes de falar um pouquinho de Presença, qual é o nosso tópico para aparecer no rodapé do vídeo? Qual é o nosso tópico geral hoje? São dois subtópicos, mas qual é o tópico geral? De Presença até o neorrealismo. Então, são duas épocas diferentes que eu vou tratar na conversa com vocês hoje, e que eu queria que vocês deixassem bem claro. Que Presença para nós, aqui no Brasil, como se fosse a segunda fase do modernismo. E o neorrealismo no Brasil, ele aparece dentro da geração de 30,
né? Só que a gente chama aqui de regionalista, aqui a gente chama no Brasil, regionalista. Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, enfim, Jales do Rego, né? Para citar os mais conhecidos. Lá em Portugal, o neorrealismo é um movimento independente, praticamente como se fosse um desaguado do modernismo. Então, fechando a nossa definição, o nosso encontro de hoje é falar de presencismo até neorrealismo. Então, eu acho que está mais ou menos claro onde eu quero que vocês comecem a rever. Vamos lá. Para efeito didático, né, como seria didaticamente, em termos de data, o presencismo? Se Orfeu é 15, com 2 revistas e depois uma posteriormente, né, o número 3 já publicado posteriormente, década de 80, Orfeu seria 1915. Entre esse período de Orfeu, vai surgir um grupo de escritores em Coimbra. É bom lembrar que Orfeu basicamente tem o quê? Como ambiente? Lisboa e Paris. Lisboa e Paris. Pessoa em Lisboa, Sá Carneiro em Paris, né? Para citar os 2 nomes mais importantes para o público. Enquanto que Presença tem base aonde? Em Coimbra. Pessoas que estavam em Coimbra, Direito, Letras, Filosofia, começaram a produzir uma obra um pouco diferente de Orfeu, mas ao mesmo tempo resgatando e respeitando a herança de Orfeu. Só que, curiosamente, na revista Presença, que vai surgir basicamente em 1927, né? Quem vai publicar lá? Reparem bem, já é outro movimento, já é um outro ambiente geográfico, não é mais Lisboa, já é Coimbra, né? Mas quem vai aparecer lá na revista? Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Ou seja, Fernando Pessoa, saindo do grupo de Orfeu, ele não desaparece, ele vai continuar produzindo. Inclusive, Presença vai ter vários textos de Pessoa e de alguns seus veteranos, né? Então, assim, a Presença é um outro grupo, mas que vai trazer para a sua publicação ou publicações a obra de Fernando Pessoa, que é um autor que não tem, digamos assim, uma data fixa, ele é atemporal e é universal. Mas, basicamente, o que é que propõe Presença? Propõe, primeiro, tirar Portugal do saudosismo, do nacionalismo, do ufanismo, do sebastianismo, aqueles temas que vocês viram no final do simbolismo português e viram em Mensagem. Também queriam tirar Portugal de resquício de simbolismo, de romantismo, né? Então, a ideia inicial da Presença era o quê? Presença é atualizar Portugal com a Europa, coisa que já tentou fazer a geração de Orfeu, quando trouxe para Portugal o futurismo, o cubismo, né? Por exemplo, né? Atualizando Portugal com as tendências estéticas da Europa. E agora vem outra geração, né? O novo sempre vem, como diz Belchior, tentando trazer algo diferente, porém, o que é que vai acontecer? Presença vai tentar mudar esse resquício de saudosismo, nacionalismo, sebastianismo, ufanismo, mas ao mesmo tempo não vai conseguir renegar a herança de Orfeu. É tanto que quem são os primeiros autores vão fazer uma crítica da geração de Orfeu? De Pessoa, por exemplo, de Sá Carneiro, são justamente os presencistas. E eu queria dar só um exemplo de um presencista, Adolfo Casares Monteiro. Vocês lembram que ele recebeu uma carta muito longa, na qual Pessoa descrevia como surgiram os veteranos. Quem é Adolfo Casares Monteiro? É um professor de literatura, é um poeta, é um romancista, é um intelectual português que fez parte de Presença, depois exilou-se no Brasil e produziu obra como professor e como escritor. Então, esse autor, ele faz parte do grupo de Presença, mas ele já estudava, né, a obra de Fernando Pessoa. Quer dizer, a geração de Presença tentou renovar, mas sem esquecer os rituais, as propostas que a geração de Orfeu propôs naquele período. Então, esse seria o primeiro presencista. Os 2 mais importantes, do ponto de vista assim, do público e da crítica, seriam José Maria dos Reis Pereira
depois chamado de José Régio. José Régio é um pseudônimo. Não confundam pseudônimo com heterônimo. Heterônimo é um outro poeta que tem biografia, características e obras independente ou diferente do autor original. É o caso por exemplo, Ricardo Reis, do Álvaro de Campos, né? Mas o José Régio é um pseudônimo. É o mesmo José Maria dos Reis Pereira. Então, o José Régio, ele é o criador de presença. Ele vai ficar até o fim na revista, de 27 até 40. Ele vai fazer obra poética, uma obra lírica, uma obra dramática, vai fazer teatro, vai fazer romance, crítica literária sobre por exemplo, Fernando Pessoa, Fogo da Espanca. E a sua poesia, inicialmente, ela foi chamada de poesia de sacristia. José Régio, ele era católico, depois ele rompeu com a ideologia católica que ele aprendeu na infância, né? Mas como diz Maria Andrade, a gente nunca rompe totalmente com aquilo que nós aprendemos. Então, lá no fundo, né? No fundo do poço, no fundo do baú, sempre apareciam imagens como a Virgem, Maria, Cristo, o diabo, a crucificação, o pecado, o perdão. Então, esses temas vão aparecer muito fortes na obra de José Régio, inicialmente no primeiro momento dele. Olha o primeiro livro dele, olha o nome: Poemas de Deus e do Diabo. Porque é bom lembrar, quando eu falo de Deus, eu falo do diabo, né? Porque são as duas fontes dialéticas, por exemplo, do cristianismo, do judaísmo, das religiões que nós conhecemos. Então, quando ele trata desses dois temas, ele recupera temas da infância católica, mas ao mesmo tempo ele atualiza, ele dá um novo significado a esses temas, né? O que ele quer dizer com isso? Eu não falo mais só de Deus e diabo, eu falo o quê? Eu falo da inquietude do homem querendo seguir esse caminho e ir para esse caminho. Então, nós não somos perfeitos, nós temos sempre essas inquietudes, né? essas ambiguidades, e isso é humano, isso é basicamente comum, mas o José Régio mostra com essa dualidade Deus e diabo a metaforização de problemas que existem no mundo existencial e no mundo físico. Ou seja, o homem é um ser que está dividido entre o fazer e o não fazer, entre o querer e o não querer, entre o poder e o não poder, entre o desejar e o não realizar. Então, o José Régio vai começar pegando esses temas que são basicamente de fundo cristão. Porque eu queria até lembrar a vocês que a Bíblia, por exemplo, né, é um dos livros mais importantes para a literatura ocidental, europeia, brasileira, americana, não importa. Então, temas que estão presentes lá, que vão ver isso hoje com o José Régio, depois com o Miguel Torga. São temas que são inquietantes, e mesmo quem é ateu, como o Saramago, por exemplo, vai discutir questões a partir desses temas. Por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, né? Um ateu falando de Cristo, de Deus, de temas ligados à religião ou à temática universal das religiões. Então, José Régio é o primeiro personagem dessa geração de presença, né? Ele é o criador da revista, vai se manter até o fim dessa revista Presença, vai fazer tudo que eu coloquei aqui, a crítica literária, vai fazer a transição de Orfeu para Presença, vai fazer poemas, romances, enfim, ele é o grande nome da revista Presença. Eu vou pedir a vocês que, após a aula, procurem no material de vocês, de sala de aula, procurem um poema chamado Cântico Negro. Eu vou dar até uma dica bem simples. Se não quiser pegar logo o poema, estiver aí dormindo na sua rede, se balançando, ou estiver usando as redes sociais, dá um tempinho aí, mas faz o seguinte: Maria Bethânia gravou Pessoa, gravou vários poetas, gravou Gonzaguinha, gravou muita gente boa aí, né? Maria Bethânia gravou um dos seus CDs, Nossos Momentos, gravou esse poema, Cântico Negro, que começa assim: Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces. Há nos meus olhos ironias e cansaço.
Eu cruzo os braços e não vou por aí. Então, procura esse texto. Então, Maria Bethânia primeiro, né? Se você está ainda acostumado de pegar logo o texto grande. E Maria Bethânia, ela canta esse poema que é de José Régio, num dos seus melhores shows, Nossos Momentos. É fácil localizar aí na internet, no YouTube. Depois você procura no seu material esse mesmo poema. O que é que eu quero que vocês façam? Dê uma olhada nesse poema, ouça Maria Bethânia, lê o poema, e eu deixo apenas a pergunta, já valendo bônus. Ao ler Cântico Negro, de José Régio, Relação de Presença, do livro, do seu primeiro livro que eu falei aqui, né? O primeiro livro dele, quem você lembraria ao ler esse poema? Quais seriam as metáforas? Quais seriam os sintomas que você perceberia em Cântico Negro que iria relembrar de outro poeta que você conhece? Questão bônus. Primeira questão. Então, você vai procurar ver, lendo o poema, as metáforas, as interrogações, as reticências, as exclamações, o modo de falar, né? Eu tenho a minha loucura, levanto como faz a noite escura. Né? Vai lembrar quem? Então, você vai dizer qual é o poeta que você já conhece, que tem que ser bem específico. Qual é o poeta que você identifica elementos similares, dialógicos, intertextuais com Régio em Cântico Negro? É com vocês. Então, essa seria a primeira proposta, né? Mostrar a vocês que a geração de presença, ela continua, mas ela modifica alguns resquícios que a geração de Orfeu nos apresentou. Então, Régio vai ser um poeta destacado e ele vai produzir até o final da vida, década de 60, quando ele falece, vai produzir uma obra bastante instigante, muito respeitada em Portugal e no Brasil, e vai também ser no seu cotidiano professor de literatura, né? Ele vai ensinar lá na literatura e vai produzir uma obra bastante vasta. E eu destacarei aqui só o primeiro livro dele, o que não impede de você ler outros elementos. Só resumindo, quais são os símbolos de José Régio? Deus e o diabo, pecado e perdão, ir ou não ir, temas bíblicos, temas universais, a morte, a vida, enfim. Então, são aqueles temas que você vai encontrar nomes de santos, nome da Virgem, são comuns, em especial no início da sua carreira literária, aquela crítica negativa que fizeram a ele, negativa, porque parecia que seria uma coisa ruim, né? Poesia de sacristia. Então, esse é o primeiro poeta, o primeiro escritor representativo de presença. Ele cria essa presença, que vai publicar textos dele, de outros, inclusive pessoas, heterônomos, e vai até a década de 40, quando saiu o último número da Ficha Presença. Quem é aluno da URCA atento deve lembrar que nós criamos na URCA há algum tempo, publicamos da última vez em 2018, um boletim chamado de presença, né? Que tinha a foto de pessoa e o nome da revista. Então, era uma homenagem que ele fazia, não só a pessoa, mas também a uma revista importante, que durou muito em Portugal, né, que foi a Ficha Presença. Bom, esse seria o primeiro escritor representativo. Quem seria o segundo? O segundo escritor representativo da geração de presença chama-se Miguel Torga, outro pseudônimo, outro nome falso, não é um heterônimo. O nome dele é Adolfo Correia da Rocha, morou no Brasil, aqui no Pará, voltou a Portugal, formou-se em medicina e depois ele começou a escrever. Quando ele começou a ganhar fôlego como escritor, ele se separou. No consultório estava lá o nome dele, Dr. Adolfo Correia da Rocha, médico. E no livro estava lá Miguel Torga, é um dos autores mais importantes de Portugal. Concorreu algumas vezes ao Nobel e chegou muito perto, né, de conseguir um título que o Saramago conseguiu até hoje. Então, Miguel Torga é outro nome que representa a geração de presença. Como eu iria aqui, por exemplo, resumir para vocês o tema de Miguel Torga? Os mitos, reparem bem, os mitos da terra e do céu. Vamos comparar com o primeiro? Zé Régio, poemas de Deus e do diabo. Miguel Torga, os mitos da terra e do céu.
Mito vocês já sabem, né? Quando viram mensagem, o poema Ulisses, né? O poema Ulisses fala de quem? De um mito. Talvez o mais famoso mito da humanidade ocidental, né? Que é vindo lá da Grécia, né? A história daquele grande guerreiro que saiu de sua terra, foi participar da guerra, passou vários anos fora da sua cidade, deixou a mulher e o filho lá e o cachorrinho, né? Que depois vai reconhecer antes da família, volta depois de muitas aventuras. Ele não era um deus, era um super-herói, né? Ele não era um deus, mas ele conseguia reagir diante de todas as inquietudes, de todos os acontecimentos, até voltar a Ítaca, expulsar os seus inimigos, resgatar sua esposa e seu filho e ser reconhecido de novo como rei de Ítaca. Então ali é um mito. O que a pessoa diz sobre Ulisses? O mito é o nada que é tudo. Sem existir, nos bastou e nos criou. E a lenda escorre ainda na realidade. Então, traduzindo, pessoal, aqui para a questão do mito. Então, o mito, ele não precisa ter existência própria. Ele não precisa ter existência física. Ele é uma criação. E de tanto ser criado, manipulado, modificado, continuado, o que acontece? Ele cai na realidade e escorre como se fosse algo real. Então, na visão de Miguel Torga, ele vai trabalhar questões como pecado, perdão, Deus, diabo, crenças, dificuldades. Ele vai trabalhar como mitos, né? Então ele vai chamar isso de mitos. Ele vai dizer que os mitos da terra e do céu. Daí, Miguel Torga, você tem o quê? De novo, essa dualidade, né? Essa dualidade. Ora eu trato de questões metafísicas ou de questões físicas, ou às vezes as duas questões elas se intercruzam, elas se juntam e você não sabe mais o que é mito, né? Por exemplo, Lisboa vem de onde? Vem de Ulisipona, cidade de Ulisses. Lisboa existe, né? E ela existe a partir de quê? De algo que não existiu, ou será que não existe de fato, né? Eu não vou questionar com você, né? Vamos deixar a coisa escolher na realidade. Então, Miguel Torga vai trabalhar basicamente questões ligadas a essa metafísica e essa física. Então, lá no material tem assim, Miguel Torga, mitos da terra e do céu. Então, ele é grande contista, grande romancista, grande poeta, e acima de tudo, é um escritor que individualmente ele era muito fechado, mas se comunicava pela sua escrita, né? pela sua forma dramática de escrever. Vou dar aqui um exemplo que ele fez. Todo mundo conhece o episódio do dilúvio. Olha aí, os cristãos me ajudam aí, os cristãos católicos, os protestantes, os evangélicos, os estudiosos da Bíblia. Eu acho que está no Gênesis, né? Eu acho que está lá. É muito dilúvio, a questão do dilúvio. O que é que Miguel Torga faz? Ele pega o dilúvio e traz para a sua obra. No dilúvio, quem são os personagens principais? Noé e sua família. Tem até um filme, né, que foi inspirado nesse mito, filme americano, vocês puderem conhecer. Mas vamos lá, Noé e sua família. Deus recomenda a Noé que crie uma arca, porque vai ter um dilúvio e ele coloque na arca cachorro, gato, elefante, todos os animais vivos e sua família e seus filhos. Porque um dia a água vai subir e quem estiver na arca vai perecer. Noé faz isso e vê o dilúvio e destrói tudo, né? Segundo a Bíblia, para pagar os pecados humanos. Só que lá em Miguel Torga, quem é o protagonista? Não é Noé, é um corvo chamado Vicente. Vicente é um corvo. Está na arca Noé, com sua família, com os animais, e ele diz: o que é que eu tenho a ver com os pecados dos homens? Por que eu estou nessa arca? Eu não vi nada, né? Aí o que é que ele faz? Ele foge da arca. Aí Deus aparece e diz assim: Noé, cadê meu servo Vicente? Deus já sabia de tudo. Deus sabia que ia fugindo, né? Então o que é que Deus faz? Pergunta: Noé, você é o chefe, cadê Vicente? Aí Noé treme e diz: Senhor, ele estava aqui. Aí o animal disse: ele fugiu. Entrega. Aí começa a acontecer o que lá no conto?
vai acontecer um duelo entre Deus e Vicente. Deus jogando algo e Vicente recuando. Deus jogava algo e Vicente recuando. Chegou a um ponto de Vicente ficar moído, né? Com suas asas molhadas, todo molhado, esquelético. E Deus jogava água. E o que é que diz a voz da narrativa? Se Deus fizer com Vicente um ato de castigo, todos os animais perecerão. E na arca torcida: para Deus, Deus para, salva Vicente, Vicente sai daí, né? Então fica ele com ele: o que vai acontecer? Deus vai parar ou não vai parar? Vicente vai morrer ou não vai morrer? Deus vai salvar ou não Vicente? Então esse é o clima do conto, né? Do conto do Miguel Torga. Vicente representa a humanidade que questiona certos valores existentes, sejam religiosos, físicos, sociais. Vicente é uma espécie de tentativa de comunicação com o divino, com o sagrado, com o superior, né? Lembra daquele mito grego, né? Dos deuses que puniram Orfeu porque Orfeu quis resgatar Eurídice da morte. Lembra daquele mito grego em que ele foi julgado porque quis dar o fogo sagrado aos humanos? Os deuses mitológicos eram negativos. Vai parecer aqui uma visão mais bíblica, não grega, mas você percebe essa tentativa do Vicente. É uma inquietação. Quero me comunicar com esse ser superior. Eu quero dizer que eu preciso conversar, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, o conto tem esse clímax. E eu quero que você leia o conto para saber como é que termina. Se Vicente será salvo, se Deus vai punir Vicente, o que é que vai acontecer com a Arca de Noé, no conto, no caso, né? Então, eu vou deixar que vocês leiam o conto e percebam o que eu estou falando aqui, né? Como ele se apropria da mitologia bíblica. Como eu falei, né? A Bíblia é um livro fundamental para a nossa literatura ocidental. Então, tanto em Régio, né, como agora em Miguel Torga, temas bíblicos, Cristo, Deus, pecado, perdão, né? São temas que vão reaparecer, ressignificados. Veja bem, eu não sou pastor, sou professor. Ressignificados, nem sou padre, nem sou um estudioso profundo da Bíblia, estou colocando como professor. Serão ressignificados, ou seja, Saramago, Régio, Torga, Pessoa vão dar outro sentido, mas vai fazer você voltar para o original, né? Para entender o que aconteceu no texto ou no poema. Então, esse é o Torga, né? Torga, ele também vai escrever um texto interessante que eu queria ler para vocês. É pequeno, vou ler para vocês, está aqui no material de sala de aula, só para a gente poder entender o que eu falei no início, né? Que presença não nega totalmente Orfeu. Olha o nome do poema: Orfeu Rebelde. Quem é Orfeu aqui? Aquele personagem que você já conhece das nossas aulas iniciais, lá na URCA, né? Orfeu, aquele que quis, grande artista, músico, que salvou Eurídice da morte, né? E vocês conhecem a história, não vou mais contar aqui. Então, ele reaparece aqui no poema chamado Orfeu Rebelde, do Miguel Torga, que diz assim, vou ler só um trechinho: Orfeu Rebelde, canto como sou. Ele era um músico, era um grande artista. Foi isso que fez com que os deuses tivessem pena dele, né? Orfeu Rebelde, canto como sou, canto como um possesso, que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto, para os gregos, a poesia é canto, né? A ver se o meu canto compromete a eternidade do meu sofrimento. De novo aquela questão, né? Eu vou cantar para mostrar que eu tenho que suportar o sofrimento. Ele é inerente à humanidade. Eu não sou Deus, eu não sou eterno. Eu vou morrer. Então, o que é que me vai trazer a eternidade? Não é o meu sofrimento, é o meu canto. Aí vem aquele poema que vocês conhecem: eu canto porque o instante existe. Minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta.
se ele ler antes, né? Então, assim, de novo aquela questão, a arte como uma forma de comunicação com a divindade. Eu não sou Deus, eu não sou eterno. O sofrimento é inerente ao ser humano. Então, a única forma de suportar, de cravar a fruta do momento, é o meu canto. E eu canto para ver se o meu canto compromete a eternidade do meu sofrimento. Então, por que Orfeu? Porque Orfeu, ele sofria com a morte da amada. Recuperou, depois perdeu, porque olhou para trás, não seguiu em frente, como pediram os deuses, né? Então, assim, você tem aqui as ligações intertextuais com a literatura grega, com a Bíblia, com a geração de Orfeu, com a literatura clássica. Então, o modernismo. Modernismo são nomes que a gente utiliza, mas o que é o moderno? Eu posso dizer que Homero era moderno. Está aqui Homero. Quer dizer, são termos, é muito perigoso o rótulo, né? Eu falo isso depois. O rótulo é perigoso. Então, é o moderno falando de quê? O moderno é tudo aquilo que é inerente à condição humana em qualquer tempo. Né? Então, seja ele, por exemplo, eu posso ter um autor dos anos 40, do século XIX, mais atual que um autor de hoje. Né? Então, essa questão é meramente um rótulo para questão didática, mas tem muito legal que a gente tem o modernismo, realismo, romantismo, né? Enfim, é por aí. E para mostrar agora, mais uma vez, a ligação com a temática bíblica, vou pedir a meus alunos que gostam de estudar a Bíblia, que são ligados a alguma religião, ou especialmente cristianismo, judaísmo, islamismo, que depois me digam, outro bônus, que episódio da Bíblia vai aparecer nesse poema que eu vou ler agora, que também é muito pequenininho, acho que tem umas 10 linhas, 10 versos no máximo, versos, às vezes até com uma palavra só. Chama-se Chicotada, Miguel Torga. De novo, o diálogo, mitos da terra e do céu, né? Aí você tem Orfeu, aí você tem Caim, aí você tem Vicente, aí você tem... não é de sempre, não vou dar dica não. Então, eu vou ler mais um do Miguel Torga para encerrar. Corre tempo depressa, que eu ouça o movimento, faz ressoar o vento, o tropel agorento dos teus passos, leva-me nos braços, como um pai desumano do passado, a esse apetecido e odiado altar, onde fiel a um Deus desconhecido vai me crucificar. Opa! Quem será o personagem bíblico que vai aqui aparecer ressignificado? Tem um episódio bíblico que o pai vai colocar o filho no sacrifício. Lembra disso? Não vou nem explicar mais. Vai colocar o filho no sacrifício. Aí Deus aparece, epa, tá bom, aprovou o que eu queria, né? Então, aqui de novo, mitos da terra e do céu. É a comunicação, né, do poeta, da arte com a divindade, né, com o metafísico, com aquilo que é intocável, com aquilo que parece distante, está tudo perto da gente muitas vezes, né? Não é aquela coisa, né? Então, assim, outra questão bônus, me diga, eu quero que me diga o personagem, o episódio, se é antigo, se é novo, testamento, se é na Bíblia, se é do Alcorão, me diga onde é que está esse episódio que Miguel Torga ressignificou agora. O nome do poema é Chicotada. O material de apoio de vocês está textual. Então, veja bem de novo essa questão da relação entre a Bíblia e a literatura ocidental, entre o divino e o carnal, entre o ser e o não ser, entre a existência e a finitude, entre a arte, a vida, a morte e a divindade. E fechando Miguel Torga, eu queria pedir a vocês que desse uma olhada com muito cuidado no Miguel Torga, né? Ele é muito profundo, apesar de ser um poeta muito conhecido da população portuguesa, né? Mas ele trabalha muito a questão da inquietude do ser humano, né? Ele não se limita só a recriar o universo, ele também procura uma linguagem própria, fictícia, tentar mostrar o real, né? Outra coisa, ele também é um autor
muito ligado à sua região. Eu lembro muito do Cariri quando eu falo do Miguel Torga, de Patativa, né? Ele diz que o que eu não preciso conhecer o mundo sai da minha terra, eu posso conhecer o mundo a partir da minha aldeia, né? Então parece muito Patativa da Saré, né? Então assim, ele é muito ligado também à região de Trás-os-Montes, em Portugal. Então muita poesia dele, muito trabalho dele também tem a ver com o ambiente que ele viveu, a natureza, a língua do povo, né? Os neologismos, né? As lendas e mitos da própria terra dele, Trás-os-Montes, né? Então ele também tem muita essa ligação com a sua realidade agreste, né? Muito Cariri, vem muito aqui a nossa região do Cariri, né? Dos poetas que falam da chapada, fala da natureza, fala da seca. Então, ele seria um regionalista aqui para nós, né? Nesse campo, que ele fala muito das montanhas, né? Dos seres humanos, dos camponeses, enfim. Mas ele também tem uma ligação muito forte com a natureza. Por exemplo, um dos livros mais conhecidos chama-se Contos da Montanha. Outro muito conhecido, que publicado em 40, como se fosse a transição já para o neorrealismo, chama-se Bichos, né? Então, Contos da Montanha, Bichos, né? Ele fez também Diários, que ele não chegou a terminar. E eu queria, com minha querida Bela aqui ao meu lado, que ficou doida para participar da aula, homenagear Miguel Torga e o livro Os Bichos. Ó, um beijo que ela me deu aqui, com essa figura sensacional que parece ser o livro do Miguel Torga. Bichos é um dos temas também constante na obra do Torga, a natureza, os animais, os seres humanos. E, enfim, olha que beleza. Então, com esse beijo de Bela, eu termino Miguel Torga.